Oi, Kemper. Vou pedir para você conta um breve resumo da sua história, o que você. Cancelou o áudio. Seu áudio está fechado. Isso. Eu não vou aparecer, tá? Mas eu quero que você conte a sua história, é, é, a sua área de atuação, de onde você fala, por que é que você faz o que você faz. Ok. Muito bem, Cristina. Professora Cristina, um prazer estar aqui, poder falar com você. Eu sou de Minas Gerais, me formei na Universidade Federal de Diamantina, Minas Gerais. Cheguei no Mato Grosso, hoje estou em Rondonópolis, desde 1985. Eu fiz cirurgia bucomaxilofacial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí vim com a cara e coragem para o Mato Grosso, desbravar o Mato Grosso em 1985, com um objetivo muito claro, que eu queria implementar um serviço de cirurgia bucomaxilo aqui nesta região. Eu fui pioneiro em cirurgia bucomaxilofacial aqui, e eu tinha muita dificuldade de fazer outras áreas da odontologia, porque eu não queria que nada me atrapalhasse o foco. E enfrentei essa batalha de chegar e organizar como cirurgião bucomaxilofacial. E assim foi, não é fácil, é uma luta, porque eu queria selecionar bem a minha forma de trabalho. Desde o início eu sabia o que eu queria. Eu fui o primeiro dentista a cobrar consulta aqui no Mato Grosso e a fazer com que os meus parceiros também entendessem que isso era importante, era um diferencial. Por que não fazermos se todo médico faz? Qual a diferença que nós temos, que é dividir conhecimento com os nossos pacientes? Então, assim aconteceu, mas era muito complicado trabalhar exclusivamente com cirurgia, sabe? Eu sabia valorizar o preço dos meus procedimentos, mas, ao mesmo tempo, era assim: eu tinha 4 a 6 parceiros efetivos, sabe? Que eram parceiros mesmo, que sempre me encaminhavam, e a parte de hospital, onde eu trabalhava, que ajudava, na realidade, no meu sustento profissional, né? Nisso, eu comecei a observar que nas vacas gordas dos meus parceiros eu trabalhava bastante, porque quando eles estavam lotados o consultório, me encaminhavam pacientes para dar tempo de dar continuidade a outros pacientes. Porém, nas vacas magras, o meu tempo ficava ocioso. E isso começou a me fazer a pensar o que eu poderia fazer para poder mudar a minha história, né? Eu acho que a gente tem sempre que buscar luz quando você procura luz. E assim sempre foi na minha vida. Eu, então, comecei a observar que nos anos de 90, 89, começou-se a falar na implantodontia no Brasil, 88, né? E aí aquilo começou a me chamar a atenção, mas eu não queria ser o primeiro, né? Eu queria primeiro, assim, eu tinha muitas dúvidas, e eu acho que assim, a gente não deve ser nem o primeiro nem o último, a gente precisa de observar primeiro a sedimentação dos serviços para que a gente não dê murro no escuro. Assim foi, eu comecei a colocar para os meus amigos, para os meus parceiros, que a gente precisava de observar isso de perto, que eu acho que era uma nova etapa na odontologia. E aí, em 1992, nós fomos fazer os primeiros cursos de implantes. Fui para a Argentina na época, que era o que tinha mais condizente na implantodontia do ponto de vista de custo, porque o implante aqui na época era muito difícil, muito elitizado nesse período de 92. E aí tinha um rapaz, um argentino, que chegou e começou a tomar conta da implantodontia na América Latina, que é o professor Raef Basílio, e que ele era um cara muito danado mesmo, sabe? E ele realmente quebrou paradigmas e nós fomos para lá, para a Argentina, e começamos a fazer os implantes aqui da Fundação Basílio Raef. Bom, isso foi uma mudança de vida, né? Nós saímos de uma coisa e passamos para uma outra. A odontologia mudou a partir daí, porque a implantodontia, nessa época, a gente cobrava US$ 950 no implante, né? Então, assim, e como único aqui, e eu já cheguei batendo, né? O que cobrava em São Paulo, eu estava cobrando aqui, porque eu achava que a gente tinha que valorizar sempre a nossa profissão. E isso foi
um diferencial muito importante na minha vida profissional, na minha vida familiar, porque mudou o rumo da história, né? A gente fazia muito implante, apesar de nunca ter sido um cirurgião dentista de alta rotatividade. Sempre fiz uma odontologia de baixa rotatividade, mas sempre buscando estar à frente daquilo que acontecia. Eu queria estar sempre no congresso e já ter ouvido falar, e não buscar novidades. Eu queria buscar sedimentação de conceitos. Era essa a minha busca quando ia a congresso, e, logicamente, as novidades sempre de olho nelas. Bom, com a implantodontia, quando chegou lá para 2010, 2009, a minha filha entrou na Unicamp em odontologia, tá? E aí eu comecei a ver, ela foi e falou assim, eu acho que eu vou fazer cirurgia. Aí eu falei assim, não, pera lá, vamos com calma, deixa eu te ajudar. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que nós precisamos nos ajudar. Eu tenho hoje uma relação na odontologia onde eu trabalho com 4, 5 parceiros ainda, continuam as coisas. Foram chegando uns, saindo outros, mas era limitado. E eu vi o tanto que a cirurgia ia ser complicado e o tanto que seria tão importante eu ter alguém do meu lado para poder, na realidade, a gente ser, vamos dizer assim, donos dos nossos pacientes, porque eu nunca me senti dono do meu paciente, porque eu sempre fui uma especialidade de meio. Quando eu fiz os implantes, eu só fazia a parte cirúrgica dos implantes. Fui pioneiro nas cirurgias de enxerto de cristo ilíaco e pioneiro na implantodontia. Fui o primeiro dentista a fazer implante na região sul do Mato Grosso. Então, isso eu sempre pensei que a gente devia estar à frente. Quando começou a gente fazer implante, eu fui fazer cirurgia de enxerto de ilíaco, de calota, e assim foi. E aí, o que acontece? Eu vi e falei assim, não, eu acho que a gente podia tentar buscar uma outra história, porque eu vejo que a complementação da odontologia possa fazer diferença. E ela foi olhando com outros olhos para a dentística, para a prótese, e assim ela acabou realizando e fazendo dentística e fazendo prótese dentística foram as especialidades delas iniciais. Bom, o que aconteceu? Nesses idos, em 2010, eu achei que a implantodontia já estava perdendo espaço com a cirurgia bucomaxila. Ela não estava resolvendo a implantodontia de uma forma legal. E observei o avanço da periodontia na odontologia. A periodontia cresceu como especialidade muito também na implantodontia, correto, Cristina? Isso foi uma coisa que mudou muito a vida da periodontia. E eu senti necessidade, já vamos assim, não mais tão novinho, mas eu falei assim, não tenho medo de estudar, não tenho medo de trabalhar, então vamos embora. Eu fui fazer uma prova para entrar numa especialização de periodontia, mas eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria periodontia cirúrgica, porque eu queria melhorar as minhas cirurgias de implantodontia, não era uma periodontia de tratamento. E aí eu até, hoje, meu grande amigo, todos dois foram meus mestres, o doutor Luiz Fernando Naldi, de Goiânia, e o doutor José Alfredo Mendonça, de Belo Horizonte. Então, eu, quando fui fazer a prova, eu menti para ele, depois eu contei para ele que eu menti para ele, falei assim, não, eu quero raspar, eu adoro raspar. Isso aconteceu no final das contas, eu acabei confessando para ele depois, já amigos, né, que eu falei que eu tinha mentido para ele, porque realmente eu estava buscando basicamente conceitos cirúrgicos. Mas, por incrível que pareça, isso começou a mudar quando eu cheguei na minha clínica por retorno. Por quê? Primeiro, eu fui fazer periodontia e aí eu não tinha pacientes. Eram os pacientes sempre do meu grupo de trabalho. Concorda que eu sempre continuei com aquela turma. Minha filha ainda estava fazendo pós-graduação e tudo mais, e mesmo assim eu, como cirurgia, não queria que ela voltasse para dentro do meu consultório, porque eu não podia fornecer para ela nada. Eu ia arrumar um dos meus parceiros que já trabalhava com a odontologia digital naquela época e que ela aprendesse isso para depois a gente pudesse, se desse tudo certo, trabalharmos juntos. Bom, o que aconteceu, Cristina? Quando eu cheguei da especialização de periodontia, eu vi que a prevenção era uma forma de eu começar a ter pacientes da clínica. Porque se tem uma coisa que faz captação de pacientes, que faz retenção de pacientes, chama-se dentística e periodontia.
São as duas coisas, a meu ver, que fazem com que o paciente se mantenha na sua clínica. Então, eu nunca tive pacientes na minha clínica que fossem meus. Mesmo que fossem meus, eu tinha que indicar para o colega que trabalhava com dentística e com prótese. Ele já não era meu mais, porque a manutenção sempre era lá. A condição, a manutenção, não, a confecção dos trabalhos era lá. Eu só fazia a cirurgia e pronto. Bom, então eu resolvi montar um programa de prevenção pessoal, com aqueles conceitos antigos de prevenção. Que aconteceu? Burro na água. Não deu nada. Não dava certo. Eu chamava meus pacientes que eu tinha, eu vou falar assim, vou fazer recall dos pacientes que eu fiz cirurgia para vir. Mas como o paciente viria na minha clínica? Eu não faço nada, só faço cirurgia. Ele já tinha o dentista dele, ele não vinha aqui. E aquilo, quando vinha, os meus conceitos eram aqueles conceitos tradicionais, antigos, que não retia o paciente dentro da minha, não retinha o paciente dentro da minha clínica. E aí foi, tentei uma vez, depois eu tentei mudar, não deu certo. E aí, um belo dia, eu sempre gostei de ver os assuntos sobre odontologia no YouTube e tudo mais, encontrei lá uma japonesinha falando Aqui. sobre aquilo. Conta, eu quero saber a história do Roberto Caproni, que você me contou faz tempo, eu não me lembro mais. Que ele jogou um balde d'água. Conta. Ah, tá. Muito bem. Pois é, isso foi, se não me engano, em 2010. Em 2010 eu sentia que eu tinha que fazer uma mudança, sabe? Eu tinha que mudar isso, porque eu falei assim, poxa vida, com os meus amigos, meus parceiros, quatro, cinco parceiros que eu tinha. Falei, essa cidade está desenvolvendo, pessoal, e nós estamos trabalhando num ápice de uma pirâmide social. E aqui existe um meio que nós estamos sem colocar o nosso pé lá dentro, e eu acho que a gente precisa de ir atrás desse público. E eu acho que a gente precisa de montar uma clínica, porque nós sempre trabalhamos cada um dentro da sua clínica. A gente tinha a relação, mas cada um dentro da sua unidade. E aí me veio uma ideia que eu falei assim, poxa, a gente podia fazer uma coisa. Nós podíamos montar uma clínica bem organizada, uma clínica legal, bem bonita, de fachada e tudo mais, onde que nós faríamos o diagnóstico e nós faríamos a finalização da observação do tratamento, mas nós não iríamos estar lá, nós iríamos estar só com o nosso DNA dentro da clínica, iríamos contratar dentistas com o nosso nome e esse dentista, ao final, nós faríamos a revisão. Aqueles profissionais, aqueles pacientes que quisessem tratar individualmente conosco, iriam nas nossas clínicas. Quer dizer, nós não iríamos mudar nada, nós iríamos simplesmente montar um negócio com odontologia, na realidade, pensando num negócio, onde que nós iríamos dar um tratamento diferenciado, que a gente queria prezar com qualidade, mas com uma rotatividade que fosse maior um pouco, né? Porque a gente não fazia, todos nós, os meus parceiros também da mesma forma, sempre trabalharam com baixa rotatividade, que a gente fazia uma odontologia, sempre fizemos uma odontologia diferenciada. O que que aconteceu? Fomos, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, tem um rapaz aí que está dando palestras no mundo, na Europa, aqui tudo, e eu tenho um curso dele. Ele sempre faz em São Paulo, mas tem um curso dele em Belo Horizonte. Vamos lá? Vamos. Acho que nós pagamos R$ 9.000 nessa época, cada um. Um absurdo de caro, era uma grana danada, mas falei, mas nós temos que investir nisso. Nesses parceiros, teve alguns que eu tive que tirar. Por quê? Porque ele era embotado, sabe? Aquela pessoa que não vai para frente, ela ficava puxando para trás, esse não dá. Então, nós vamos escolher as pessoas que têm um pensamento, conversei com essas pessoas e fomos até lá. Quando nós chegamos lá, empolgados, tudo direitinho, pedimos uma conversa com o Caproni em separado para a gente poder contar a nossa história. Quando nós contamos a história para ele, e a gente estava muito bem realmente, todos nós estava no auge, no ponto do pico da nossa odontologia, mas a gente queria fazer uma coisa diferente para o futuro, que é a nossa aposentadoria, nós vivemos no mocho, nós temos só essa hora de cadeira que não multiplica, na verdade é diferente de um comércio, de uma coisa assim. Aí o Caproni, infelizmente, nessa época, ele virou para nós e falou assim, não, eu acho que vocês não deviam fazer isso, sabe por quê? Eu vou falar para vocês. E eu enxergava que a odontologia estava mudando. E a odontologia antes disso não era aquela coisa de que é hoje, né? Que cada um, o paciente fica dentro da clínica de preferência. Antigamente não, o paciente ia para cada uma especialidade. Ele cansou disso, ele queria mais conforto, mais comodidade. Eu estava enxergando isso, por isso que eu fui buscar essa ideia. Eu acho que eu sou um pouco visionário em relação a isso. Eu consigo perceber o que está acontecendo e corri atrás disso. E ele virou e falou assim:
eu acho que vocês vão fazer uma grande bobagem, porque assim, olha, um é casado, aí a mulher não dá certo, separa, aí tem sociedade, como se não pudesse fazer isso tudo previamente, um contrato já com distrato, né? Não é uma prevenção. Quer dizer, então foi uma bobagem. Isso, infelizmente, ele teve muitas coisas boas dentro, não só coisa ruim. Isso foi um fato que aconteceu, que mudou a nossa vida, do ponto de vista que ela poderia estar diferente em relação a isso, eu tenho absoluta convicção. Mas isso ele foi responsável nessa época por tirar a gente dessa direção, sabe? Isso foi Na uma... verdade, você não ia fazer prevenção nessa outra clínica também, você tentou fazer prevenção na sua. O que Não, ele na minha clínica. Não era ainda na prevenção essa é, época, certo? entende? Porque periodontia depois, 2011, foi quando eu fui fazer periodontia, tá? Eu queria montar uma forma onde eu trazia os meus parceiros que estavam para fora, para dentro, para aí eu fazer alguma coisa que eu pudesse colocar aí dentro, que era a ideia justamente da periodontia, que eu já estava pensando que eu ia fazer a parte de periodontia nessa região aí, nesse grupo. Eu estava com esse pensamento, inclusive, porque eu queria sair daquela história da dependência total dos meus parceiros. Então, só nas vacas gordas eu trabalhava muito, nas vacas magras eu ficava aqui, entendeu? Continuava essa mesma história. Nisso, a minha filha chegou, ela foi trabalhar com um dos meus parceiros, meu amigo, afilhado de casamento, tem uma baita de uma clínica, quatro scanners dentro da clínica, desde a de cedo, sabe? Então, assim, atende uma clientela top. E eu falei com ele, ó, eu vim aqui te apresentar a minha filha, porque é o seguinte, você já conhece do ponto de vista de caráter, de formação, mas nem eu nem você conhecemos do ponto de vista da profissão, porque eu não trabalhei com ela, só que eu dei formação para ela, fez na Unicamp, fez pós lá em São Paulo, tudo direitinho, está aqui pronta. Se você quiser, ela fica com você para poder, porque eu não vou dar a ela a experiência naquilo que ela fez, é você que faz a área dela, e eu não prometo que eu não quero ela junto comigo. Ela vai ficar com você, mas eu não vou entrar nisso. Essa questão é uma questão. Se ela estiver feliz, ela fica com você. Se você achar que ela serve, ela vai ficar com você, mas ela tem que estar feliz. Se ela não estiver bem, ela é minha filha. Eu vou absorvê-la de qualquer maneira. Tá certo? Então, isso é uma condição muito clara. E eu não vou entrar no negócio de financeiro. É vocês que combinam e tudo mais. E aí foi. Ela é muito dedicada, super tranquila. Os pacientes adoravam, eles adoravam ela. Só que o que aconteceu? Estou te contando isso para poder entender. Ele começou a restringir muito a abertura. Ele não teve uma visão muito legal. Ele acabou perdendo ela. Por quê? Porque ele pensou assim: eu vou dar para ela dentística e eu vou fazer reabilitação. Só que ele podia ter abrido para ela. Ela estava perdendo a mão com relação à prótese, à reabilitação, e isso estava deixando insatisfeita. E aí ela me chamou, eu falei assim, bom, então nós vamos lá, nós dois, e vamos sentar e vamos conversar com eles. Vamos agradecer, vamos dizer o que aconteceu, você vai falar. Chamei eles para uma reunião, fui lá na clínica deles com ela, deixei ela falar, falei, bom, eu falei isso lá no início, que eu não iria entrar. Mas o que está acontecendo é isso, e eu queria falar com vocês o seguinte, ó, nós somos parceiros há mais de 30 anos, eu quero agradecer, antes de parceiro nós somos amigos, quero agradecer absurdamente, a Jéssica, ela quer sair. E eu disse para vocês lá, aliás, para mim faz uma diferença enorme ela estar comigo, porque isso era sempre meu sonho dela fazer prótese, fazer reabilitação para eu ter. Mas eu abdiquei disso para que ela fosse treinada aqui com vocês e se desse certo ia ficar aí. Eu abdiquei disso mesmo, essa era a proposta. A única coisa que atraria para mim é se ela não tivesse feliz lá. E isso aconteceu, o cara não ficou feliz porque ela estava tolhida de fazer a profissão como um todo. E isso ela se sentiu muito assim, sabe, assim, fazendo só uma coisa e, não, e tinha um campo. Aí eu falei com isso, Júlio, a partir daí, se você, na realidade, quiser quebrar a nossa parceria, de não me encaminhar mais paciente, eu entendo isso de forma muito tranquila, sossegada, sem nenhum problema, tá? Porque eu tenho que absorver ela naquilo. Bom, resumindo essa história, ou ele continua meu parceiro, ele continua meu amigo, eu faço os casos dele, mas eu sinceramente não faço questão de fazer mais de ninguém, porque eu quero ter autonomia no pré e no pós dos meus pacientes, porque eu vejo tanto que é diferente, que eu comecei a observar quando eu comecei a fazer recall dos meus pacientes, porque os pacientes também eram meus, também eram da clínica. Eu não sabia nem quem é que tinha indicado o primeiro paciente. Eu chamava todos os pacientes, fazia, ainda faço até hoje. Recall, pego lá 1985 até 90, vamos pegar todo mundo, vai pegar os pacientes, traga aqui, fala que eu quero ver, que eu quero conversar o trabalho que eu fiz quando chega aqui. Eu falo sobre tudo e falo sobre prevenção.
dou a ele uma consulta gratuita para ele vir aqui para eu revê-lo. Nisso eu aproveito, faço uma avaliação clínica geral, e aí eu converso sobre prevenção, converso sobre tudo. E esse paciente, se ele tiver interesse, ele sabe que agora a gente tem tudo na clínica. Normalmente, sabe o que eu vi? Sabe o que eu percebi? Todos os meus pacientes que eu fazia implante, eles não retornavam, os pacientes que eram responsáveis para a manutenção, era da prótese, ele que ficava com o paciente. Na maioria, sem manutenção. Então, isso eu falei assim, puxa, então isso abriu mais uma brecha para mim. Você entendeu, Cristiano? Aí, voltando àquele assunto, quando eu percebi você lá no YouTube, me chamou a atenção, eu falei, vou ver mais. Aí comecei a ver, comecei a seguir, comecei a ver, falei assim, eu acho que isso aqui é exatamente o que eu quero. Eu vou entrar e vou fazer o curso da professora Cristina Miura para eu poder ver o que é isso de forma interna, porque que você fala e eu queria entender mais como é que funcionava. Eu não titubeei quando eu fiz o curso, eu vi que aquilo era uma alternativa muito interessante, a diferença, o diferencial do curso, como é que você vai propor o tratamento para o seu paciente de uma forma muito mais, primeiro, muito mais tranquila para ele de se submeter, parar com aquela raspagem, com aquela cureta e você usar, na realidade, o ultrassom, organizar-se com um ultrassom legal para você trabalhar, a você transformar aquela sessão horripilante, que o paciente sentia medo, numa sessão gostosa, com uma música de fundo, com um protetor legal, sabe, trazendo o paciente com um mimo depois, conversar com ele, fazer as coisas todas. E o mais importante, e que eu vejo isso de forma clara, o que essa prevenção faz a manutenção do seu paciente na clínica. Os meus pacientes hoje todos entram num programa de prevenção e permanecem na clínica e trazem seus filhos, marido, mulher, porque eu sempre também prestei atenção nisso. Às vezes vinha o paciente fazer cirurgia e vinha o acompanhante, Cristina. Eu estava falando para o meu paciente na frente e de olho no acompanhante com que ele tinha, porque eu sabia que ele tinha uma necessidade e eu falava da necessidade para o de cá, para o de lá observar. Ele virava assim, mas tudo que você está falando eu tenho. Porque a gente tem que ser persuasivo, né? Para o bem, não é para o mal, para o bem, querendo o melhor. Mas você não pode ser assim, gritante, de chegar e falar. Você tem que ter formas de poder transformar isso numa realidade para o paciente, sem ser invasivo, sem ser agressivo, né? E mostrando para ele o seguinte, porque eu sempre pensei nisso. Eu sempre coloco meus pacientes, depois eu posso falar isso com você, assim, todo paciente que chega na minha clínica hoje, ele tem um protocolo de atendimento. É um protocolo. Nós fazemos avaliação clínica por mim e por minha filha, tá? Ela vai ver a parte clínica, eu vou ver a parte com... Eu apalpo os meus pacientes, faço a história médica desse paciente, a história clínica desse paciente, eu faço todo um protocolo de fotografias, tá? Peço todos os exames radiográficos e tomográficos, e aí esse paciente retorna, ele é escaneado, e aí nós sentamos com ele para uma nova reconsulta, tá? Que é uma consulta de planejamento. Nisso eu falo com ele assim, que eu já falei isso para você, acredito. Eu digo para ele que daqui para Cuiabá, que são 213 quilômetros, dá para ir a pé, de bicicleta, de moto, de ônibus, de carro, de avião. Ninguém precisa falar para você como é que você chega lá. Sabe por quê? Porque você conhece as dificuldades e as facilidades de cada um e a sua condição econômica para fazer a escolha consciente de como é que você vai. Quando você vai no profissional, seja médico ou dentista, você vai confiando nele. Você vai, na realidade, meio que no escuro. Às vezes com uma informação aqui, outra lá, e às vezes até com uma ideia do que é o que você quer. E às vezes até achando que o que você quer é ir de avião, que é o topo do negócio que a gente está comparando. Mas nem sempre é assim. Então, o meu objetivo é, eu vou falar com você, focar na sua queixa principal, eu vou focar na sua queixa principal. Mas eu tenho obrigação de ver tudo que você tem, porque senão eu vou ser negligente. Amanhã você chega num outro colega, ele vê um problema que eu não falei com você e eu deixei de falar, então aquele doutor não viu. Então, não, eu vou falar tudo com você. Mas depois, ao final, eu vou elencar para você o que é prioridade funcional, o que é prioridade estética. E vou mostrar para você os caminhos, a pé, de moto, de carro, de ônibus, de avião, sem viés pessoal.
Você é que vai fazer a escolha, sabendo claramente as diferenças entre uma coisa e outra. E assim sempre, a nossa vida profissional sempre foi assim, dessa maneira, e graças a Deus a coisa tem fluído. E com a minha filha vindo para cá, mudou completamente, porque hoje nós somos donos dos nossos pacientes. Agora, Né? eu queria saber assim, ó, vocês resolvem tudo, né? Só endo e orto. E ela está fazendo orto, está terminando. E você tem Mas um posso, endodontia. posso te Tem dizer, um... eu mandei ela fazer, que ela é jovem, falei, você vai fazer orto? Não é para você fazer orto. Eu tenho parceiros de longa data, são amigos e tudo mais. Mas para que você tem que fazer orto? Para você entender as dificuldades, conhecer algumas coisas que são pequenas que você vai fazer aqui, você consegue fazer. Provisórios, por exemplo, para implantes, para poder colocar um aparelhinho, colocar um provisório em lugares difíceis. Né? E se amanhã você quiser fazer orto, tudo bem, mas a gente não tem tempo para colocar tudo. A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa aprender a dividir, a fazer parcerias, porque isso é um network legal que traz resultados para todo mundo. E você fazer sabendo é muito diferente do que desconhecendo. Porque as pessoas deixam de indicar coisas porque desconhecem, só por ouvir falar. Eu vejo muito isso na cirurgia ortognática, né? A maioria dos dentistas vai, cirurgia ortognática eu não faço que não, porque é muito complicado. Poxa, não é assim, né? É uma cirurgia altamente previsível, altamente factível. Ela é difícil do ponto de vista do paciente pós-operatório, mas ela muda vidas, né? E o dentista não trata mais só face, não trata mais só boca. O dentista trata respiração, trata sono, trata um monte de coisas. Nós precisamos de olhar um pouco mais aberto para o nosso paciente. E essa é a nossa filosofia, pegar o paciente como um todo. E eu queria saber o seguinte, para um cirurgião como você, fazer pério, vale a pena? Valeu a pena? Você não Ou sabe fazer como. o pério diário? Vou mudar a pergunta. Fazer o pério diário valeu a pena para um cirurgião do seu calibre? Como é que foi isso? Olha só, eu vou responder para você das duas formas. Primeiro, valeu a pena como cirurgião, porque na realidade a pele mudou a minha condução, inclusive de instrumentos. Né? O cirurgião bucomaxilofacial é bruto maxilofacial. Com a periodontia você se torna mais sossegado, mais light, mais leve, trabalha com um porta-agulha completamente diferente daqueles Mathieu, daqueles Egar, né? Então você muda a sua filosofia, trabalha com fios mais finos, você trabalha com agulhas mais delicadas, então tudo isso muda. E aí, Cristina, a periodiária mudou completamente a minha visão de saúde, a minha visão de cuidado. Você entendeu? O que isso trouxe para mim foi que nós podemos ser profissionais que cuidam da saúde bucal e não profissionais que só querem construir ou destruir para construir, vamos dizer assim. Sabe, aquela coisa de tudo que a gente vê é martelo, tudo que martelo vê é prego, tudo que martelo vê é prego. Então, é ter que operar todo mundo, é ter que fazer todo mundo. Não. A gente precisa de ser um pouco mais preservacionista. Eu vejo que a implantodontia foi um salto absurdo na odontologia, porém tem pessoas que acham que tudo tem que fazer implante. Dentes que são completamente sadios. A gente tem que entender aquilo que você sempre fala isso, precisa de mastigar com uma prótese protocolo para entender que é como se estivesse comendo num churrasco com garfo de faca de garfo e faca de plástico, né? Não tem a propriocepção. O paciente ele está com um negócio completamente diferente do dente. O dente é um órgão extremamente importante para a nossa condição. Nós somos dentistas. O primeiro papel que nós precisamos de colocar na nossa cabeça é que o nosso principal papel é cuidar do órgão principal da nossa vida, que é o dente, né? Então a gente precisa de aprender a preservar. E isso você ensina absurdamente como que a gente vai atrás disso. Você proporcionou para mim e para todos os colegas da pele diária do Brasil simplesmente uma visão completamente diferente do que é ser preservacionista, do que é cuidado, né? E cuidado é extremamente importante. Por quê? Hoje, os meus pacientes do meu programa de prevenção, que depois nós vamos falar como que eu faço isso, né? No meu programa de prevenção, ele não tem que ele tem que voltar com 6 em 6 meses. Eu mostro para ele que é dependente dele. Ele vai entender por que ele volta com 3, por que ele volta com 4, com 6, com 9 ou com 12 meses. Ou todo mês eu vou tratar dele. Ele vai entender isso. É dependente da sua condição pessoal.
Não existe um protocolo rígido. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, são individuais e precisam ser tratadas de forma individual, não é verdade? Então, assim, a periodiária foi um divisor de águas do ponto de vista de que de tornarmos uma clínica de prevenção. Eu falo hoje que o maior legado que eu quero ter da minha vida profissional, de como profissional daqui a hora que eu me aposentar, é de que eu deixei uma clínica com a filosofia de prevenção, uma clínica com filosofia de saúde. Então, a gente tem essa história dentro da clínica, a saúde como um todo, a saúde global. Nós não somos desintegrados do restante do corpo porque tratamos a boca, não. Nós temos que ter interação com a medicina para poder, na realidade, tratar bem nossos pacientes. É essa que é Então, a... você faz, se agora você está fazendo cirurgia, está fazendo implante, está fazendo a prótese, está fazendo a manutenção. Minha pergunta, assim, a essa altura, você deve ter dentística. bastante dentística, né? Mas você Uhum. deve estar com bastante paciente de manutenção. Vamos lá. Isso é importante, essa pergunta. Veja bem, eu sou um cara muito ruim de mídia externa. Eu sou bom na conversa aqui. Por quê? Eu nunca gostei de. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito assim preocupado com a questão ética, com a questão, sabe, de sair, de falar. E assim, eu tenho tentado mudar isso, mas você sabe que assim é difícil. A mudança de tudo, o quebra de paradigma é um negócio complicado. Mas vamos lá. Já contratei pessoal de fora para poder fazer, mas eu tenho dificuldade. O que que acontece? Eu sempre fui uma clínica de baixa rotatividade. Sempre representamos na nossa clínica uma clínica de baixa rotatividade. Então, o que que é que eu faço hoje, a vida inteira, e continuo fazendo? Mas eu já estou buscando. Aliás, até acabei de comprar um programa da inteligência artificial do Adapta para poder ajustar, organizar umas coisas que eu preciso. Bom, vamos lá. O que que eu fiz, Cristina? Eu sempre achei o seguinte: eu preciso primeiro tirar aquilo que eu já tenho de mim, ao invés de ir lá fora. Então, eu fiz eu trabalho com um recall de todos os meus anos profissionais, trazendo pacientes para dentro da minha clínica, tá? Então, o meu volume não é aquele volume de alta rotatividade. Eu vou te dizer assim, mas o que que eu faço? Eu trato hoje, em média, de 15 a 20 prevenções mensais, tá? Vou dizer isso para você. Se você Quanto que você cobra por cada sessão? Só por curiosidade. Eu tenho duas coisas. Um programa onde que eu cobro R$ 2.700 por 4 sessões, tá? Nisso esse paciente fica dentro da clínica, dentro do programa, ele não precisa se preocupar que nós colocamos ele dentro de uma planilha que tem a hora de chamá-lo, de retorná-lo, tudo direitinho. Tem algumas coisinhas dentro desse projeto que eu faço a mais que está ali para mostrar para ele, para poder e ele entenda a vantagem dele fazer parte do programa. Porque eu falo com ele, eu não quero fazer adequação de e-mail em você, pura e simplesmente, eu quero cuidar de você. Porque se você vir e fazer uma adequação de e-mail, eu cobro R$ 750, tá? Para você vir e fazer uma profilaxia. Eu não quero fazer isso. Eu quero que você esteja dentro do programa, porque aí eu sei que eu estou cuidando de você. E aí você vai ter a vantagem de pagar 675, tá? Eu divido isso da forma como eu compro isso dentro do compilado. R$ 2.700, uns me pagam à vista, outros me pagam em 4 vezes, em 3 vezes, não importa isso, eu não estou preocupado tanto com isso. Sabe por quê, Cristina? Porque o programa, ele mantém o paciente aqui dentro, e esse programa, ele faz o quê? Todas as outras áreas da odontologia estão aqui, tá certo? Esse paciente reverte em dentística, reverte em prótese, reverte em implante, porque ele chegou com problema. Eu vou ver. Quando eu ofereço para ele o programa, eu estou, na realidade, começando com esse paciente com uma coisa básica, mas que à medida que ele entrou dentro da clínica, ele não sai mais, porque a partir daí ele vai pegando confiança no que nós estamos propondo para ele e ele começa a fazer as coisas que tem que fazer como um todo. Então, a gente simplesmente retroalimenta a clínica o tempo inteiro. E assim, eu tenho um projeto na minha vida, né, de construção, já fiz esse projeto umas 3 vezes e não deu certo. Mas eu vou fazer. Eu quero fazer uma clínica, a clínica da minha aposentadoria, tá? Eu quero fazer uma clínica onde que eu estou construindo para quê? O programa de prevenção vai ser o mote dessa clínica, tá? Eu vou ter gente, pessoas que eu vou treinar para isso,
para poder organizar isso, para fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, com mais volume, entendeu? Com qualidade, mas proporcionando mais volume. Isso é o meu projeto de aposentadoria. Por quê? Porque eu quero. Nós, nós somos assim, né, Cristina? Nós temos que trabalhar e depois chega um momento onde você para, é aquilo que você construiu é que vai te dar a vida de novo. Eu, por exemplo, não tenho aposentadoria, né? Eu não pago absolutamente nada. Pagava previdência privada, desisti daquilo na pandemia, porque eu vi tanto que era complicado. Então, eu tenho imóveis, tenho as minhas coisas, tenho propriedade que é a minha aposentadoria final, mas eu quero fazer uma coisa com a minha profissão. Minha filha está aí, vai continuar capitaneando isso, né? Mas eu quero montar um programa onde que eu tenho toda a clínica voltada daquele sonho lá de 2010, eu quero botar comigo agora e com a minha filha, fazer isso funcionar, tá? Aproveitando tudo que nós construímos, o nome, a qualidade do atendimento, para que isso continue. E isso tudo está bem claro dentro do programa de prevenção. Aquilo. Tudo claro dentro do programa. O E é o programa, na seguinte, realidade, Pinto, claro, é tudo isso. se a gente estava desenhando, agora estou com uma nova equipe, né? A gente estava desenhando um programa, a gente queria criar um programa avançado, onde a gente, porque assim, a gente tem um aluno básico que ele ainda não alcança 10 mil por mês, mas tem um outro aluno que ele já alcançou isso e ele está num outro momento que ele precisa de rede social avançada, tráfego pago de captação, e já passou como você, como eu, já pagamos a agência, já caímos do cavalo que não foi bom. E aí, o que eu falei para o time é assim: eu quero dar essas aulas básicas, até para saber cobrar do time. Né? Eu não quero ficar apertando botão da internet, mas eu quero saber quais as métricas que o time vai me entregar, se o gestor está me mandando os números certos, e o que é que a gente tem que fazer para conseguir fazer uma campanha bonita. Esse tipo de aprendizado te interessa? Me explica de novo, É assim, Cristina. ó, a gente já isso eu tenho claro para mim, eu não quero oferecer o serviço pronto. Talvez, se uma parte do time quiser oferecer isso pronto, até pode, mas não é isso o principal. Eu quero dar uma formação, uma mini formação em rede social, de o que postar, o que que é bom, assim, como você vai estruturar uma fala para gravar, e mesmo que não seja você para gravar, mesmo que você contrate outra pessoa, mas o que que é bom? Porque às vezes a pessoa vem e, grava uma coisa aí, doutor. Ah, doutor, fala tal coisa. Não, gente, nós estudamos profundamente o que que vai fazer. E um mini curso é para você, dentista, mas para você saber as métricas básicas. Então, por exemplo, a pessoa, vamos supor que você comece a construir a sua clínica e você vai precisar ter um pouco mais de rotatividade, porque você tem outro modelo de negócio na sua clínica. Sim, sim. Aí a gente quer abrir uma formação já para esse meu aluno de alto resultado, para o que você precisa ver no tráfego pago. Você quer divulgar no Google? Então, assim, a gente vai te ensinar no geralzão quais os botões que tem para apertar e quais são os indicadores numéricos. Ó, essa métrica tem que você tem que ver, essa métrica que você tem que ver, essa métrica você tem que ver. No Instagram tem que ver essa métrica, essa métrica, essa métrica. Então, até porque quando a gente não sabe, foi a primeira história minha, né? Eu contratei uma agência, aí você fala, aí vai dinheiro assim de monte, e cadê o resultado? Cadê o resultado, né? Então, daí, por exemplo, para pelo menos o dentista saber quais são as métricas para ver e que tipo de gravação ou que tipo de conteúdo você vai fazer. Aí, hoje eu tenho um time muito bom aqui do Peridiária para fazer. E aí eu tenho outros dentistas como você que estão nessa situação. Então, por exemplo, o conteúdo do Peridiária não é mais segredo, né? Eu tenho clareza que você dominou isso daí. O Sim. próximo passo é você enxerga a possibilidade de monetizar mais ainda com a prevenção, só que você precisa expandir isso para conscientizar mais pacientes. Então, Tá você claro. quer, né? Você quer criar um outro sistema que não precisa ser você como operador. Você pode contratar um outro dentista, você pode Sim. exigir o diploma da formação do perivalorizada, que não precisa ser você para estar lá fazendo profilaxia apaixonante todo dia, mas que Sim. você seja o proprietário de um conceito de formação.
Então, sim, não é só você que enxerga isso, sabe, Kemper? Então, se, sim. se eu disser assim, se a gente montar isso, isso te interessa? Então, deixa eu te falar sobre isso. Como você viu, eu já tentei por diversas vezes fazer isso. Como tem muita coisa na minha cabeça, com muita coisa, eu já virei para minha filha e falei assim: você precisa tomar conta disso. Você precisa, porque eu tenho clareza de que nós precisamos estar nós precisamos ser visualizar. Hoje não tem solução. No mundo de hoje, você precisa de estar presente. Você concorda, Cristiano? Não tem mais solução de você ficar, porque não tem jeito, porque é tanta gente presente que o cara que está lá, o paciente, ele fica maluco. Por exemplo, é que eu vou naquele cara lá que eu não vejo ele, eu só sei o nome dele, mas tem um monte de gente para. Toda hora tem ofertas diferentes, muito ruins na realidade, na sua grande maioria. A gente sabe disso, que a odontologia está ficando cada vez mais difícil pela formação dela, né, das pessoas, mas assim, mas isso não interessa. O paciente, ele, quantas vezes você já pegou o paciente, já passou em 10 dentistas sofrendo, né? Vai sofrendo, 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 sofrendo. Mas isso aí continua, é um ciclo que vai rodando. A minha pergunta para você é o seguinte: eu acho que me interessa da seguinte maneira. Se, por exemplo, é necessário que seja eu ou a minha filha, na realidade, poderia fazer isso? Isso é uma pergunta. Não, não precisa ser você. Porque uma outra coisa que eu também tô, Porque é a para gente, médico, não é isso que eu estou entendendo? É para entender como é que você faz isso, não é isso? Como é que você... em, E isso se em replica para as outras áreas, não se replica, Cristina? Desculpa te todas interromper. as áreas, todas as áreas. E porque, por exemplo, você é o visionário, você é o dono da visão. E talvez pela sua experiência de gestão você precisa ter alguns conceitos. Então, Sim, na minha cabeça, a gente vai ter algumas aulas bem gerais para quem porque é exatamente a sua situação. Você é o proprietário, mas a sim, pessoa que vai executar, ela precisa assistir outras aulas. Então, de repente, a gente separar essa formação em camadas. O que que o proprietário vai assistir? Porque você é um investidor. Então, a sim. primeira coisa que você precisa saber é se esse dinheiro está sendo indo no lugar certo e você precisa ver os indicadores. Ponto. Só para saber se a coisa está indo bem. Ou se a pessoa que vai ver os indicadores vai ser sua filha. Aí vai ter uma outra pessoa que vai ser a pessoa que vai apertar os botões. Você pode contratar alguém Eu que vai já assistir esse curso, você já tem? eu tô, Alguém que não precisa ser o dentista, que vai sim, apertar os botões das campanhas. Essa eu tô, pessoa, eu tô com uma menina aqui que eu a contratei justamente para isso. Ela sabe fazer vídeos, ela sabe postar, sabe, ela tem a experiência já com isso e eu quero treiná-la justamente para ela ficar responsável por isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu preciso só identificar se ela realmente serve para isso, entendeu? Entender, na realidade, como ela começar, ver se ela tem esse jeito para isso, porque eu não sei se isso tem que ser assim um profissional ou se você, na realidade, pode ter uma pessoa que sabe lidar com isso no dia a dia, que não já precisa. É alguém que vai assistir a aula com as pessoas do meu time que sabe quais os botões tem que apertar. legal. Isso muda o tempo todo, né? Então, por exemplo, o gestor de tráfego daqui, ele é encarregado de saber o que mudou, o que não mudou, e ele vai montar uma aula técnica só disso daí. E Você aí já você... montou isso mais ou menos, o esboço? Quanto tempo, valores e tudo mais? Como é que é? Então, na verdade, é um sonho meu, tá, Kemper? É, Nem era o objetivo eu falar isso, mas já que você tocou no assunto, não, mas isso não é para esse ano. Vai, esse ano está acabando, né? Mas é para breve, porque dentro dos alunos peridiária, tem, tem mais de um. Porque quando a gente consegue formar um grupo, a gente consegue. Ah, isso fica mais barato e torna a troca viável, troca de experiência. Então, por exemplo, assim, a sua dificuldade é a dificuldade do outro. Então, se a gente faz uma turminha de pelo menos meia dúzia, aí é uma troca boa, porque você vai ter outros proprietários de clínica como você, na mesma situação, e talvez surjam problemas que não surgiram no seu, mas vão surgir, e esse intercâmbio é eu acho importante. que é Então, fantástico. se fechar meia dúzia, fechou a turminha, entendeu? Então, Achei, só para. é muito legal. Talvez até eu mesmo participe. Eu quero ver. Só te fez essa pergunta para saber onde que é melhor. Se é eu ou se é ela, como é que Isso, é. mas aí, assim, assistir aula é assistir aula, né?
Então, por exemplo, a gente tem clareza de quais aulas o gestor precisa assistir, o dono precisa assistir, e quais aulas. Agora, assim, eu já assisti todas as aulas de apertar botão, não queria apertar nenhum botão, mas eu queria saber só as métricas que a pessoa faz. Pronto, acabou, não vou ser eu que vou fazer, né? Ah, Por exemplo, eu vou no CIOSP, eu assisto aula de outras tá, turmas. você tem que conhecer, né? Não sou eu que vou fazer, não vou fazer dentística, não vou fazer prótese, mas eu sei o que, que o outro vai fazer. Eu penso igualzinho. Deixa eu perguntar, porque você tem mais uma pergunta da entrevista que ficou no ar. Você sabe quanto só de pério e manutenção você fatura? Você está falando de pério da pério de prevenção ou de Pério pério de cirurgia? prevenção, essa pério que eu ensino. É Se só a isso pério. Então, eu vejo mais ou menos assim, ó. Deve ter, eu imaginando, como eu tenho uma clientela que ela é uma clientela que tem muito poucos problemas de doença periodontal, não é uma rotina o tratamento de doença periodontal. Quando aparece, você sabe que quando eu tenho um paciente para tratar com doença periodontal, e eu tenho casos como os que eu fiz aqui, eu aí tenho uma remuneração maior, porque eu cobro diferenciado isso, né? Eu vou fazer todo o tratamento, faço um pacote de tratamento, ele dá até uma revisão e depois ela entra dentro do programa de prevenção, tá? Então, isso gera um valor agregado maior. Eu já cobrei, por exemplo, R$ 20.000 num tratamento onde era composto de full mouth, com mais uma prevenção, com antibiótico, uma periodontite é, 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 que não é agressiva mais, né? Então, de incisiva molar. E aí eu fiz o quê? Eu fiz todo esse tratamento, cobrei 20 e poucos mil reais, e depois ela entrou no programa de prevenção, pagando o programa de prevenção. O programa de prevenção, como eu te disse, eu devo ter mais ou menos aí, normalmente, um giro de 15 a 20 manutenções por mês. Dentro do meu consultório, a R$ 675 cada um. Isso eu estou colocando porque ela está dentro do pacote de prevenção dos meus pacientes. E também, Cristina, sabe o que acontece? É porque, como a gente trabalha com uma clientela diferenciada, e sim, é só eu e a minha filha fazendo coisas, se eu fizer demais, eu não dou conta. E por enquanto, quem está capitaneando isso sou eu, porque eu tenho tempo, porque a cirurgia tem uma vantagem, né? Eu vejo isso. Os meus colegas protesistas reclamavam muito, e com a minha filha eu vejo tanto, coitada, que é difícil, porque enquanto eu faço um procedimento, eu cobro X e demoro 40 minutos, 1 hora e meia, ela, para cobrar esse mesmo X, ela fica lá 5 dias, 10 dias, 20 dias, 6 meses. Você está entendendo como é que é? É muito demorado. Então, a gente faz reabilitação grande, é impressionante como isso ocupa a cadeira do dentista. Então, assim, a gente está construindo e fazendo isso dessa forma, com as diversas áreas, porque eu atuo nas áreas cirúrgicas, né? E ela atua na área de reabilitação, e atuo na área de prevenção. Outra coisa que eu queria te falar, que não está dentro aí, mas informar. Se tem um outro negócio que foi extremamente interessante, eu não sei se você já ouviu falar, a doutora Andréa Mello, já ouviu falar? Ela é protesista, mas ela trabalha com bruxismo. Chama Diagnóstico, Tratamento e Controle de Bruxismo. Cristina, é uma outra coisa super interessante que a gente interfere na vida dos nossos pacientes, melhorando a qualidade de vida dele. Aí eu estou falando de vida geral, porque você melhora o sono do paciente. E o sono é uma das coisas hoje que 1 bilhão de pessoas no mundo tem problemas. Você entendeu? Então, isso foi um negócio que me chamou a atenção demais. E eu faço isso assim, ó, a rodo. Porque ela trabalha com placas diagnósticas, eu sou um centro de referência hoje de polissonografia tipo 4. Então, assim, você vai fazendo as coisas, sabe? E fideliza paciente, traz paciente. Você não sei se eu acho que você faz ainda restaurações, prótese ou do implante, né? Você não faz mais nada disso, né? Não, É eu só nunca fiz, só fiz pério-implante, nunca fiz mesmo. Sempre estava dentro de uma clínica. prótese, Mas eu essas coisas. entendo. É. Escuta, vou colocar, vou atrás dessa Andreia, eu vou colocar um ponto de visão para você, já encerrando, mas é que eu vou dar o meu pitaco de mentoria para você, tá? Já que eu converso Ah, com tanta gente. Você tem uma coisa muito boa que é a sua visão
Então, você é um visionário como empreendedor. Então, você enxerga, e esse é o mais importante, que você tem um modelo de negócio de clínica elitizada de baixa rotatividade, isso é bom. E você enxerga outro modelo de você ter uma clínica multidisciplinar com foco em prevenção, porque você já enxergou que ela alimenta toda a clínica. Você põe o foco na prevenção, que é verdadeiro, que é ético, e você coloca isso. Você também já enxerga que não vai ser você que vai botar a mão. Você também já enxerga as horas clínicas que a sua clínica leva. Agora eu vou falar para você o que eu vejo também nos dentistas peridiária depois de um tempo. Quando a gente consegue afinar esse discurso de prevenção, né? Não sei se a sua filha gosta desse tipo de discurso, desse tipo, porque assim, eu já conheço protesistas que diz que não gosta de conversar, né? Você é um cirurgião que gosta de conversar. Então, assim, a pério é para o profissional que tem uma pegada mais humana. Sim. Eles estão deixando as áreas técnicas, porque é mais fácil contratar um protesista sob supervisão da sua filha, por exemplo, para fazer. Então, assim, aí o que o profissional faz? Ela está na fase ainda de, acho que ainda está, tem Sim, uma década da vida que a gente precisa pegar a mão, né? Uma, sim. duas décadas que a gente tem que pegar a mão. Isso E aí. aí, depois que passa essa primeira ou segunda década, você consegue supervisionar, que quase de tudo você já viu. E aí eu vejo os dentistas fazerem a primeira consulta e a última. Essa primeira e a última eu vejo você. Então, assim, o Dr. Kemper vai olhar, então, porque você é um excelente vendedor. Então, você vai olhar, vai analisar e fecha. Quando o paciente encerra o ciclo, ele passa por você também. E você vai fazer essa avaliação. Mas a execução vai ser o fulano, o doutor fulano, a doutora cicrana, que elas vão fazer. E você consegue alimentar, porque o mais difícil é vender a ideia. E você é um Sim, excelente vendedor. sim. Então, e o que você ainda não tem, e que são os planos aqui do Peridiária, divulgação É. específica para prevenção, porque assim, se for para ficar vendendo ROFs, não, eu queria criar chama funil de consciência, para pegar o paciente, para ele se conscientizar da prevenção. Porque assim, depois que ele entra, você sabe, né? Aí você identifica um terceiro molar para extrair, aí você identifica um dente fraturado, você identifica mil coisas, mas ele tem que ser pescado pela prevenção. Você Dúvida. enxerga isso? Claro. Esse é o principal, vamos dizer É assim, isso, do ponto de vista da clínica, do funcionamento da clínica, é isso. esse é um vetor fantástico, né? Isso. De pescaria. E pescaria. Então, por exemplo, Só que ele existe precisa de conhecer. Aí é que tá. Ele precisa de saber isso. É isso que isso. eu quero entrar na realidade que eu não faço. É a Isso, divulgação. mas isso é fácil de fazer, tá? É mais fácil fazer isso do que aprender a fazer cirurgia, tá, Kemper? Então, é isso. Mas, Eu assim, para tenho mim também. dificuldade. Então, eu também comecei a enxergar isso, porque uma outra coisa que começou a ficar muito clara no peridiária é a confiança. Por isso que a gente soltou esse movimento do dentista salvador de dentes. Então, quando você trabalha a confiança, o paciente fica com você. Nossa, lá na clínica do Dr. Kemper, eles querem cuidar de mim. Pronto. Aí, a partir dali, aí depois ele faz um clareamento, ele faz uma horta, ele faz um implante, ele faz de tudo. Mas Mas primeiro o que ele você quer? faz o que você quer. Né? Agora eu vou colocar mais uma coisinha aqui, que é a seguinte. Vai lá, Eu, adoro. você é o cara visionário. Você é o cara que consegue várias coisas, tá? Eu vou falar para você que eu tenho um aluno em São Paulo que ele cobra R$ 800 por uma profilaxia apaixonante. Então, eu vou engordar o seu preço da profilaxia apaixonante assim. Eu quero que você pense em elementos de encantamento. O que é elemento de encantamento? Kemper, esse cara, esse dentista, ele serve o bolo do mês. Então, assim, ele vem, ele serve um bolinho, o bolo do mês, o café, depois ele dá uma escovinha para o paciente ir lá no banheiro escovar os dentes, e ele dá uma mochilinha, que é um kit, isso cabe em você. Você vai mandar personalizar uma mochilinha, uma necessaire, com o nome da clínica, e isso daí tem alto valor. Ele põe escova, ele põe pasta, ele põe enxaguante. O,
custo dessa mochilinha com as coisas dentro chega aí a 100, R$ 150. Até escova elétrica ele bota na primeira sessão, mas esse valor agregado custou R$ 800 a sessão dele. Então, essa é a primeira. Em cada retorno, ele dá uma mochilinha. Eu vi, mas esse eu já vi, mas ele dá uma mochilinha com um monte de coisa, Kemper. Pensa nisso. São elementos, é como se você fosse num hotel 5 estrelas que você ganhasse um monte de outras coisas. Claro que Entendi. vai demandar de um pouco mais de trabalho, mas assim, é o tempo clínico, é a conexão, é a conversa, que Eu não você já tenho faz, sabe? essa entrada, né, essa chegada do paciente, a forma como você o recebe, a forma como você o trata, desde buscá-lo na recepção, conversar com ele, são os métodos que a gente já ouviu, né, método Disney, método não sei o quê. Então, eu acho isso tudo extremamente interessante. E assim, uma outra coisa importante é, vamos dizer assim, a metodologia ser rígida. E isso é o grande problema, né, Cristina? É você não relaxar. É É o você. seguinte, tem que, a gente está construindo isso agora, tá, Kemper? Então, espera um pouquinho, a gente está sistematizando a forma de se colocar. Então, o nome disso em administração é criar processos. Então, a gente Sim, está sistematizando isso daqui até para os próximos alunos. Então, claro, a gente está melhorando o método para conseguir melhorar, para conseguir replicar isso para outras pessoas. isso é muito legal. Você vê uma coisa, eu coloquei um negócio aqui dentro da clínica que é assim, ó, quando o paciente, eu estou fazendo a anamnese nele, tem um local no meu programa onde que eu coloco, por exemplo, o estilo de música que ele Ah, gosta, isso. né? Então, quando o paciente está aqui, que eu chego para atendê-lo, as meninas lá de dentro, eu toco uma campainha para elas lá, um lugar, uma comunicação que eu tenho com elas lá no fundo. Ela vem, recebe o paciente pelo nome, tudo direitinho, leva lá para dentro. Quando chega lá, tá tocando aquela musiquinha, aquele estilo de música que ele gosta, tudo direitinho. Eu deixo ele aclimatando com elas, sabe por quê? Porque ele precisa de conhecer a sua atendente, né? Você já chega lá, a atendente está de máscara, está toda. Acho que não pode ser assim, porque ele fala coisas com ela que às vezes não fala com você, né? Então eu dou um tempo enquanto ele está indo lá, eu estou ajeitando aqui para fazer as coisas. Isso faz uma diferença legal também, sabe? Você chamá-lo pelo nome, trazê-lo, lembrar para ele que você está preocupado com ele, né? Tipo assim, chega assim, nossa, essa música gospel que eu gosto. Então, Que coincidência. É isso. Isso aí. coincidência, né? Kemper, preciso ir. Aqui é Não, quase uma hora aqui. ó, Olha, me coloque a par desse projeto. Eu quero participar dele, tá? Tá coloca. bom? Uma alegria falar com você. Muito obrigada, tá bom? Legal, Grande tá? abraço. A gente se vê no IN, tá? Te encontro Isso lá, aí. me acha lá. Beleza. Um Tchau. abraço. Tchau.